Queridos, abram por favor a palavra do Senhor, Salmo de número 126, Salmo 126. Cerca do ano 1800 a.C., Deus aparece a Abraão e diz: de ti eu vou fazer um grande povo. E Deus revela a Abraão que esse grande povo, antes de se tornar um grande povo, será escravizado por 400 anos no Egito. O livro de Gênesis termina com cerca de 70 pessoas indo para o Egito. 400 anos depois, essas 70 pessoas se tornaram uma multidão de 2 milhões. Uma multidão de escravos. Deus levanta um libertador chamado Moisés. E através de Moisés, manifestações extraordinárias do juízo de Deus são executadas contra o Egito, que a gente conhece como as 10 pragas. Essa população de 2 milhões de pessoas sai da escravidão do Egito em direção à terra da promessa. Eles ficam 40 anos no deserto, porque uma coisa é você tirar o povo do Egito, outra coisa é você tirar o Egito do coração do povo. O povo sai do Egito, mas o amor pelo Egito e tudo aquilo que o Egito significava como nação anti-Deus, com valores do mal, não saem do coração do povo. Essa multidão morre no deserto, peregrinando nos 40 anos. Os filhos que crescem no deserto, agora entram na terra da promessa, a terra ocupada por cananeus e alguns outros povos. E o povo entra sob o comando do pupilo de Moisés, um homem chamado Josué. O povo ocupa grande parte da terra da promessa. Mas muito rapidamente, o povo se esquece novamente de Deus. Começam a casar seus filhos com filhas dos povos vizinhos, suas filhas com filhos dos povos vizinhos. Rapidamente eles abandonam a Deus. Mas não é um abandono declarado. Eles constroem uma religião sincrética. Religião sincrética é você pegar todas as crenças dos povos vizinhos, colocar num liquidificador, bater e dizer: é isso que eu vivo. A religião do politicamente correto. Traduzindo para os dias de hoje, eu não julgo um budista porque eu creio que o budismo é uma maneira de me conectar a Deus. Eu não critico o espiritismo porque os ensinos de Allan Kardec também são um caminho de me levar até Deus. Por isso eu também não vejo muita crise de eu ir até uma benzedeira, quando eu estiver passando mal, e ali rogar os seus serviços. E não tenho problema nenhum em participar de um culto no domingo à noite. Isso é uma religião sincrética. O povo de Deus vive isso. E por viver isso, recebe o juízo de Deus. Deus levanta nações vizinhas para oprimir seu povo. É o período que nós chamamos de período dos juízes. Quando o povo se arrependia, Deus levantava um libertador, que tirava seu povo do jugo da escravidão. Daí nós temos Gideão, Débora, Sansão e tantos outros libertadores chamados de juízes. O período dos juízes dura cerca de 200 para 250 anos. Termina o período de juízes com o erguimento de um profeta, um homem de Deus chamado Samuel. O povo de Deus rejeita Samuel como profeta e rejeita Deus como seu rei. E o povo diz: nós queremos um rei à semelhança dos povos vizinhos. Samuel fica muito triste. Mas Deus se aproxima de Samuel e diz: não se entristeça, meu caro, porque as pessoas não rejeitaram você, eles rejeitaram foi a mim. Eu lhes darei um rei de acordo com o desejo deles. E aí Deus manda Samuel ungir Saul. Saul é um rei vaidoso, egoísta, avarento, paranoico. É um rei segundo o coração da multidão do povo. Saul governa mais ou menos no ano 1100, 1080 ao ano 1050. Saul tira sua vida. Logo depois de Saul, Davi, o homem sim, levantado para ser o rei segundo o coração de Deus, empreende várias batalhas e expande o domínio territorial de Israel. Nesse mapa nós temos Israel em grande parte no período de Davi, do ano aí 1050, 1040 ao ano 1010, ele reina por 40 anos. Davi morre, sobe ao trono seu filho, chamado Salomão. Salomão é um político astuto, um administrador nato, um estrategista por excelência.
Ele faz casamentos religiosos, que demonstram que a sabedoria dele também era uma sabedoria tola. Seu coração se perde porque ele constrói templos para deuses pagãos, e nos cultos que Salomão promove, crianças são sacrificadas. Salomão expande o território de Israel, que se torna uma nação muito próspera, rica. Salomão morre. Sucede Salomão o seu filho Roboão. Mas um grande líder da nação de Israel se levanta. Está lá em cima naquela coroinha chamado Jeroboão. E Jeroboão organiza, capitaneia uma espécie de golpe de Estado. Um levante, uma rebelião. Ele diz: os impostos de Salomão foram grandes demais. Alivia. Roboão não alivia. Ele diz o seguinte, tomado por vaidade: se a mão do meu pai Salomão era pesada, o peso da mão dele se equivale ao peso de um dedo meu. Sob o meu jugo é que vocês vão sofrer. O grande império de Israel se divide. No ano 1900 a.C. Nós temos Israel na parte norte, que tem como capital Samaria, e nós temos Judá na parte sul, com capital Jerusalém. O reino se dividiu. O reino norte rapidamente se distancia de Deus, se torna um reino paganizado. Os profetas são levantados, o povo se recusa a ouvir as admoestações e advertências de Deus, a fim de que se arrependam, e no ano 722, Deus levanta uma nação chamada Samaria, uma nação chamada Assíria, que era a potência planetária. A Assíria vem e devasta o território de Israel, o reino do norte. Destrói sua capital, Samaria. O reino de Israel, parte norte, deixa de existir. Se torna uma multidão de gente de tudo quanto é tipo de país que a Assíria conquistava. Eles trazem povos de suas nações conquistadas, colocam no território de Israel e nasce um povo misto. O único reino que resta é o reino do sul, o reino de Judá, com capital em Jerusalém. 722 a.C., cai Samaria. Os profetas continuam se levantando, porque o povo de Deus, como é lá, é aqui. Continua se rebelando, continua tendo dificuldade em ouvir a voz de Deus, continua não desejando inclinar seu coração para ouvir a Deus, andar em seus caminhos, experimentar a vida e vida em abundância. Por se recusarem a ouvir a voz de Deus, se arrependerem, é que no ano 588 Deus levanta uma nação chamada Babilônia, uma grande potência planetária, onde atualmente é o Iraque. A Babilônia cerca Jerusalém, depois de ter destruído todas as principais cidades do reino de Judá. A cidade fica cercada por 2 anos. Quando acaba a comida, quando acaba a água, e as pessoas começam a comer os idosos que morrem, as mães comem as crianças que vão nascendo, e esses relatos estão registrados no 2º livro de Reis e no 2º livro de Crônicas. O povo está enfraquecido, a potência chamada Babilônia entra em Jerusalém e acontece um morticínio. Cerca de 600 mil judeus são assassinados. As virgens são estupradas em plena luz do dia. As que estavam grávidas têm seu ventre rasgado pelas lanças dos soldados babilônicos, os soldados mais cruéis que talvez já passaram sobre a face da terra. E antes das mães morrerem, viam seus bebês morrendo com a flecha dos soldados. Os velhos, que tinham sua sabedoria marcada pelos cabelos brancos, as cãs e as barbas, têm todo o pelo do corpo raspado, são acorrentados e levados para a Babilônia em grande humilhação. É nesse contexto que o Salmo 137 é escrito, porque as poucas pessoas que sobraram estão sendo levadas para a Babilônia, e os judeus eram conhecidos como um povo alegre, um povo celebrativo, com um cântico efusivo, e no Salmo 137, os seus conquistadores, os babilônios, pediam: cante para a gente, cante as canções de Jerusalém, e eles dizem no Salmo 137, como nós poderemos cantar os cânticos da nossa cidade nessa terra do mal? Eu nunca vou me esquecer de Jerusalém, e eu não posso cantar em terra estrangeira os cânticos do meu Deus.
Nesse contexto se levanta o profeta Jeremias. O profeta Jeremias escreve Lamentações, porque ele vê o cerco e o desastre que vem sobre Jerusalém. Nesse tempo se levanta também Daniel, que é um jovem culto, que é levado como um jovem muito culto de Jerusalém para o exílio na Babilônia. Na Babilônia, Daniel se torna um grande executivo do rei da Babilônia, e Daniel recebe revelações de Deus. O sofrimento de vocês durará 70 anos. Depois de 70 anos, Deus intervirá e restaurará a sorte de vocês. Como é que Deus vai restaurar a nossa sorte? Nós não somos mais um povo, não temos mais identidade, não temos mais esperança. Talvez esse seja o retrato de muitos que entraram por essas portas e ao olharem para a sua trajetória de vida, digam: não tem mais chance para mim. Eu destruí minha família, eu arrasei com o meu casamento, eu perdi a chance de desenvolver uma boa paternidade, uma boa maternidade, eu cometi tolices em meu negócio. Deus não me ama mais porque eu nunca levei a sério a vida com Ele, eu cresci nisso aqui, mas nunca o considerei como tesouro da minha vida, eu sempre banalizei a relação com Ele, agora acabou, não tem mais jeito para mim. É assim que o povo pensava, não há mais restauração para nós. Mas para o Deus dos impossíveis, sempre há sim possibilidade de restauração. 70 anos depois, o grande império que criam, que nunca cairia, desmorona. Um império chamado Medo-Persa se levanta, domina o império da Babilônia. E se levanta um outro imperador chamado Ciro. Ciro escreve um documento, e nesse documento ele diz: todos os judeus que quiserem voltar para suas casas, para a sua terra de origem, para o seu país e reconstruir suas vidas, vão em paz. Vocês têm a minha bênção. É nesse momento que Esdras escreve o seu livro, porque ele volta como sacerdote com Zacarias para ajudar a reconstruir o templo. E é nesse contexto que o Salmo 126 se dá. O decreto de Ciro, o povo podendo voltar para Jerusalém e experimentar a restauração. E a gente estuda nesse Salmo 126 que quando a restauração acontece, coisas maravilhosas vêm juntas. Em primeiro lugar, o texto diz que quando a restauração alcança nossas vidas, nosso coração se enche de entusiasmo. Note os versos 1 e 2 do Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Quando a restauração acontece em nossas vidas, nosso coração se enche de júbilo. Esse povo não conseguia acreditar mais na intervenção de Deus, achava que sua causa era perdida, achava que não haveria possibilidade de restauração futura, mas o que Deus deseja dizer a esse povo, através de todo esse momento histórico e da revelação desse salmo, é que para Ele não há causa impossível, não há milagres que Deus não possa realizar, não há pecados ainda que gravíssimos, que se arrependidos não possam receber o perdão de seu trono de graça. Não há indiferença da nossa parte quando confessada em humilhação, quando colocamos nossa boca no pó, que Deus não pode restaurar. Deus é o Deus de transformação, Deus é o Deus da restauração, Deus é o Deus de novos começos. E o Salmo 126 está registrado para nos declarar isso. Deus é o Deus que pode mudar da noite para o dia a sorte de qualquer um de nós. Vivendo numa nação pagã, uma realidade de exílio, uma realidade de escravidão, Ele levanta inesperadamente um novo império, Ele levanta inesperadamente um novo rei, e esse homem inesperadamente, que não era judeu, não era simpatizante da religião de seu povo, escreve um decreto real, liberando o povo de Deus para voltar para a sua terra, reconstruir sua vida, e voltar a sonhar. Deus é o Deus da causa impossível. Ele restaura, transforma.
Não importa a sua trajetória, não importa os pecados cometidos, não importam os erros realizados, não importa as tragédias de vida, não importa como você tenha entrado aqui, Ele pode restaurar a sua sorte, porque Ele é especialista nisso. Quando Deus restaura a nossa vida, o que acontece a seguir é extraordinário. A gente passa a interagir com Deus de maneira diferente. Olha o que nos diz o versículo 2: a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua se encheu de júbilo. Aquele que experimenta a visitação de Deus, da apatia é levado à celebração, da indiferença é convertido para alguém que canta com entusiasmo, o adora com alegria. Não há nada mais bonito de se ver que a conversão de um religioso. Pessoas que depois de 10, 15, 20, 30 anos em igreja, cantando apaticamente, ouvindo apaticamente porque é morto, apaticamente porque não consegue responder, e quando as escamas dos olhos caem, quando o Espírito Santo num dia inesperado vem e coloca novas inclinações na alma, faz as escamas dos olhos caírem, ele enxerga que é pecador, olha para o Calvário e vê que seus pecados foram levados em Cristo Jesus, olha para a ressurreição ao terceiro dia, e agora enxerga que para ele tem esperança de vida eterna. Quando isso acontece, ele muda completamente. O jeito de cultuar, o jeito de viver, o jeito de vestir, o jeito de falar, o jeito de ser. E as pessoas que estão ao nosso redor percebem isso. O que aconteceu com ele? Olha o que ele diz no final do versículo 2: até entre as nações se dizia, grandes coisas fez o Senhor por ele. O que aconteceu com essa pessoa? Frequentava igreja, apático, desonesto, mentiroso, mulher fútil, mundano, ímpio. O que aconteceu? Mudou. Tem desejos espirituais, só fala em Deus, tem apetites por Deus, ama a palavra de Deus. O que aconteceu com ele? Deus visitou, Deus restaurou. E se há algo que precisamos buscar todos os dias, é Deus restaura a nossa sorte. Deus restaura a nossa sorte, como o Senhor fez no passado, faz hoje. Deus, não permita que eu me torne indiferente, não permita que eu me torne alguém que valoriza doutrinas evangélicas, mas o meu coração não está engajado nisso. Deus, eu quero ter uma espiritualidade aquecida, eu quero ter uma vida conectada ao Senhor. Deus, me mostra. Peça para Deus te mostrar a glória dEle, peça para Deus te mostrar quem Ele é, peça para Deus te visitar com restauração. A minha aconteceu na barraquinha, igluzinha, pequenininha. A sua pode acontecer nessa noite, pode acontecer quando você sair daqui, dentro do seu carro, pode acontecer se você for lanchar depois do culto, numa pizzaria, com qualquer lugar, pode acontecer na sua cama, deitado. Se você acordar essa madrugada, diga: Deus, restaura a minha sorte, muda a minha vida. Deus, eu estou sem esperança. Deus, eu estou pensando em tirar a minha vida. Deus, muda a minha vida. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: o que aconteceu? E a única resposta é: grandes coisas o Senhor fez por ele, grandes coisas o Senhor fez por ela. Se o seu casamento está um fracasso e você tenta manter aparências para todo mundo, está tudo bonitinho aos olhos de todos, mas você sabe que é uma tragédia dentro de casa, peça a Deus restauração. Para de culpar teu marido, para de culpar tua esposa, assume os seus erros. Deus, eu preciso de restauração. Eu preciso que as escamas dos meus olhos caiam e o Senhor me mude. Se o seu filho se perdeu, escorregou por entre os seus dedos, se foi, diga: Deus, restaura meu filho, traz meu filho de volta, liberta meu filho, muda a vida do meu filho. Deus, traz minha família de volta. Se você cometeu sérios deslizes financeiros e agora sua família sofre por tudo isso, seu nome está na lama, dívida de dezenas, centenas de milhares de reais, ou talvez alguns milhões. Deus, eu pensei em tirar a minha vida. Deus, eu não vejo mais solução para nada. Deus, restaura a minha sorte. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, o verbo está no passado, ele agiu e Ele continua agindo. Ficamos como quem sonha, nossa boca se encheu de riso, nossa língua de júbilo. Ai, gente, é maravilhoso
Quando restauração acontece, nos tornamos pessoas gratas. Olha o versículo 3. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. A alegria é a marca de alguém que foi alcançado pela restauração de Deus. A gratidão reina no coração de um homem, de uma mulher, que receberam a intervenção de Deus em sua alma. Pessoas murmuradoras, caluniadoras, queixadoras, briguentas, gente que resmunga demais, precisa de restauração, para olhar para trás e dizer: Deus tem compaixão de mim o tempo todo, Deus é misericordioso comigo o tempo todo. Quando o Senhor me restaurou, nós nos enchemos de alegria. A marca de alguém cheio do Espírito Santo é alegria grata. Em tudo dai graças, em tudo dai graças, em tudo dai graças. Esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. Tirar o jeito preto e branco de enxergar a vida e agora celebrar as cores variadas da graça de Deus que nos alcança o tempo todo. A gente precisa enxergar a vida numa perspectiva diferente. Que Deus nos ama, que Deus nos sustenta e que Ele faz com que todas as coisas sejam coordenadas para o nosso bem. E Ele é tão soberano que até aquilo que eu chamo de mal, Ele converte em bem para a minha vida. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos alegres. Grandes coisas tem feito o Senhor por nós. Eu tenho uma visão privilegiada aqui do púlpito. Embora eu seja um com vocês, pecador salvo pela graça, que apenas recebeu um dom específico, eu estou aqui cultuando a Deus através do ensino, mas todos recebemos dons para servir a igreja. A minha posição é privilegiada. Eu vejo centenas de pessoas vestidas, alimentadas. Alguns vão até dizer: eu estou muito bem alimentado, né? Alimentadas. Você olha para o nosso estacionamento, a maioria vieram aqui de carro, com sua moto, seu meio de transporte, vão sair daqui, vão poder ir para a sua casinha, o seu teto, dormir numa cama quentinha, ter os seus filhos, sua esposa, seu marido, tem pai vivo ainda, tem mãe viva ainda. Amanhã a maioria vai poder se levantar, abrir os olhos, que milagre, poder ir trabalhar mas é luta, pastor, está difícil, mas Deus te sustentará. Agradeça pela quantidade de benefícios que você tem recebido, sem merecer receber nenhum deles. Porque todos os benefícios que nós recebemos, o Salmo 126 traduz, são as grandes coisas que o Senhor faz por nós. É o Senhor quem faz. Tiago nos diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que desce do alto é bom. Deus não nos tenta com o mal, Deus não é tentado pelo mal, Ele converte para nós bênção sobre medida, o cuidado diário. Gente, quando a restauração nos acontece, a gratidão entra no nosso peito. Eu experimentei um dos momentos mais delicados, quando eu morava em Séries, e a gente foi um dia levar uma cesta para uma família, uma mãe cheia de crianças, construindo a casa dela com barro, eu não sei nem o nome disso, e a gente ia levar a cesta para aquela família vivendo em absoluta miséria, e o que saía dos lábios daquela mãe é: graças a Deus, pastor, graças a Deus, pastor, graças a Deus, pastor, Deus nos sustenta, pastor, Deus não desampara a gente, pastor. Graças a Deus, pastor. De onde vem isso? Quando Deus restaura o nosso coração. Quando a restauração acontece, a gente se torna dependente do que ainda precisa ser feito. Porque nós não somos obras completas. Tem muita coisa que precisa acontecer na nossa vida. Olha o que o texto segue dizendo no versículo 4 em diante, parece que ele está mudando o argumento dele. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Primeiro ele diz que Deus havia restaurado. Depois ele agradece por experimentar as grandes coisas que o Senhor faz. E agora ele pede: restaura, Deus, a nossa sorte. O que ele está dizendo é: eu sei que ainda tem obra para o Senhor fazer. Embora o povo tenha saído do cativeiro na Babilônia, voltado para Jerusalém,
A Jerusalém que eles encontraram estava em miséria, em grande ruína, as mulheres estavam se prostituindo, grande pobreza, gente passando fome. Esdras chega, Zacarias chega e constroem o templo mais ou menos. 50 anos depois, 60 anos depois, Deus levanta Neemias. Neemias volta como governador agora para construir os muros. O povo sabia que ainda tinha mais obra para acontecer. É por isso que o povo segue pedindo: Deus, me restaura amanhã. Deus, me transforma depois da manhã. Não permita que essa língua maldosa haja para maltratar os meus amanhã. Não permita que esse coração cheio de cobiça, de desconfiança, não descanse no Senhor amanhã. Não permita que amanhã, depois de eu fazer promessas a ti hoje, continue indiferente ao seu nome. Digo que confio em ti, mas não paro para orar, não paro para meditar na tua palavra. Digo que o Senhor é meu tesouro de grande valor, mas a minha agenda é ocupada por ganhar esse mundo. Deus, me restaure amanhã. Tem obra que precisa ser feita, tem muito caminho pela frente, tem longa jornada ainda que a gente tem que seguir. O grande apóstolo Paulo escreve a carta aos Filipenses, e no capítulo 3 ele diz: olha, eu não sou perfeito não, viu gente? Tem erro demais, mas eu me esqueço das coisas que ficam para trás, olho para as que estão diante de mim, e avanço para o prêmio da soberana vocação em Cristo. Todo dia eu quero alcançar Cristo e o que Ele tem reservado para a minha vida. Uma vida com propósito, com significado, com deleite nele, com prazer amoroso nele. Então, Deus, restaura amanhã. Restaura. E aí no final do versículo 4, ele insere uma expressão: restaura a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Neguebe é um deserto, na parte bem sul de Judá. Deserto árido, seco, clima difícil, hostil, cercado por cadeias de montanhas. 11 meses por ano de seca agressiva. Mas uma vez por ano, um mês por ano, chuva. Começa na parte norte, no Monte Hermon, lá em cima. A neve se derrete quando o sol esquenta e vai formando bolsões de água. Encontra aquelas cadeias de montanhas que vai represando a água. E muita água desce por aquele deserto, formando pequenos lagos, riachos. E aonde só havia morte, vida começa a nascer. Olha o que o salmista está dizendo. Embora eu veja que o Senhor me sustentou no passado e tem me guardado até aqui, eu ainda sei que eu estou árido. Amanhã, faz cair a tua chuva sobre mim. Depois de amanhã, não permita que eu continue ressecado. Faça nascer um jardim florido, com a presença do Senhor. Me renova dia após dia. E por fim, o salmista diz que quando a restauração alcança nossas vidas, nós somos alcançados e marcados pelo tônico da esperança. Versos 5 e 6. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com um júbilo trazendo seus feixes. Aquele que foi alcançado pela restauração, tem agora seu coração marcado pelo tônico da esperança. Eu sonho com igreja. Eu sonho que essa igreja seja a igreja mais relevante na cidade de Anápolis. E com isso eu não estou desconsiderando as outras não, tá gente? Pelo amor de Deus. Mas eu sonho. Eu sonho que a nossa igreja cresça, que a nossa igreja tenha muitos grupos de discipulado, muitos grupos pequenos, muitos homens e mulheres pregando o evangelho com alegria, com entusiasmo, famílias crescendo sólidas, educando seus filhos no temor do Senhor. Eu sonho com a nossa igreja impactando o mundo através dessas ferramentas sociais novas aí, esses meios de comunicação em massa. Eu sonho. Tem muita coisa para acontecer. E o salmista está dizendo: olha, a vida continua. Segue lutando, porque nós temos nas Escrituras a lei da semeadura. Aquele que planta chorando, gemendo, voltará com alegria trazendo a colheita.
Os israelitas olhavam para frente e diziam: a gente voltou para a terra. Mas que terra? Que terra? Muro caído, cidades, casas queimadas, não tem mais nada. Não tem dinheiro, não tem mais nada. Deus havia restaurado, Deus os sustentou até aqui para que não fossem destruídos no cativeiro da Babilônia, mas tinha trabalho pela frente. E aí eles sabem, ainda tem muito chão, mas nós vamos plantar chorando, porque eu sei que o Deus que fez grandes coisas ontem, hoje, o fará amanhã. Nós voltaremos com lágrimas, com alegria colhendo. Esse povo volta, reconstrói o templo. 50, 60 anos depois, Neemias chega, reconstrói os muros. Mais 4 séculos se passam, o povo cresce, forma uma grande cidade, Jerusalém se reergue das ruínas, até que um casalzinho simples vai até uma de suas pequenas cidades do reino de Judá, e ali, sem muito marketing, sem muita divulgação, nasce dos judeus, daqueles que vieram do cativeiro, Jesus Cristo. Todas as lágrimas do plantio agora se converterão em júbilo. Toda a angústia da reconstrução agora será marcada pela festa da vitória. O Salvador nasce. 33 anos depois, o Salvador sobe ao madeiro e ele diz: eu sou o remanescente de Davi, eu sou o filho de Davi, eu vim para morrer e dar a minha vida em resgate por muitos. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Ele diz isso porque ele sabe que ele morre, mas ao terceiro dia ele conquista a morte, triunfa sobre ela, decreta o seu fim e garante que aqueles que com lágrima plantam, voltarão com júbilo, trazendo a colheita nos lombos. Que promessa linda, nesses últimos versículos aqui, versos 5 e 6. Nossas vidas são marcadas pela esperança. Se alguém falar para você, você é um otimista, você é um idealista, não diga, você pode responder: eu não sou um otimista. Já me falaram isso, você é otimista demais, você é inocente demais. Eu não sou otimista, eu sou um esperançoso, de que as promessas de Deus se cumprem, ontem, hoje, se cumprirão para todo sempre. Nossas vidas estão ancoradas na palavra de Deus, e a palavra de Deus não mente, diz que a morte não é nosso fim, que o desespero não marcará a nossa vida. A palavra de Deus diz que as lutas não nos privarão da alegria da vida eterna, de que as provações não nos consumirão, de que o luto não nos destruirá, de que o arroxo financeiro não nos afastará da presença de Deus. A palavra de Deus nos garante que o pecado não nos cegará para a alegria da vida eterna reservada em Jesus Cristo. A palavra de Deus nos garante que nós temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem, o bem daqueles que amam a Deus. A palavra de Deus nos garante de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que será revelada em nós através de Cristo Jesus. A palavra de Deus nos assegura que nem a morte, nem a vida, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem altura, nem profundidade, nada nessa vida nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos garante de que o Deus que começou a boa obra em nós, Ele vai levar até o fim essa obra, garantindo nossa salvação eterna. Então continue a plantar com lágrimas, porque você já tem a certeza da vitória. Não é uma esperança qualquer. O seu Senhor e Salvador já morreu. Antes, já ressuscitou. Já triunfou sobre o nosso maior adversário, que é a morte. E conquistou para nós a viva confiança de novos céus e nova terra, onde não haverá choro, presença da morte, nem lembrança das coisas passadas. Portanto, eu concluo com 3 aplicações dizendo: pare de cavar cisternas que não retêm água. Para de tentar
encontrar a felicidade que está só em Jesus Cristo. Para de ir para outros caminhos. Venha para a fonte da água da vida. A fonte da água da vida pode te restaurar, como restaurou uma mulher com um passado miserável. Esse que está em ti, esse que está diante de ti, Jesus disse para a mulher no poço de Samaria em João 4, ele pode fazer jorrar rios de água viva do seu interior, matar por completo a sua sede. Vá até a fonte da água da vida. Segunda aplicação, não permita que o desespero e a indiferença te consumam. Não permita que as dificuldades de hoje são pesadas demais, pastor. Se eu lembrar, eu vou até chorar aqui agora. Não permita que elas te consumam. Jesus Cristo te chama a depender da graça dele que nos sustenta em tempos de dificuldade. Esse povo é desterrado de sua terra natal, levado para um cativeiro de 70 anos. E por 70 anos esse povo foi preservado da extinção, porque Deus é o Deus dele que os guardava de todo o mal. 70 anos depois, Deus lhes traz de volta. 400 e poucos anos depois, Deus lhes traz o filho de Davi, o prometido que venceria a morte. Não destrua a sua própria vida, não desista de sua vida, não se entregue ao desespero. O Deus vivo, dos milagres, o Deus de poder, da restauração, o Deus que fez lá, quer fazer cá, quer alcançar sua vida. E por fim, lembre-se que ainda há muito a avançar. Ainda que você precise plantar com lágrimas, lembre-se, você voltará com a colheita com alegria. Naquele dia, depois de ter feito tudo com fidelidade, lutando para amar o nosso Rei, você será recebido com a voz doce: vem, meu bendito. Venha, meu bendito. Entra para a posse do reino que te pertence. Venha, meu bendito. Naquele dia, tudo o que nós passamos e ainda tivermos que passar, terá valido a pena. Só o privilégio de ouvir aquela voz: venha. Eu sei o que você passou. Eu sei quantas dificuldades foram para ser fiel a mim. Eu sei quantas lágrimas foram derramadas. Eu sei quanta pressão em seu trabalho. Eu sei das lutas. Eu estava com você todos os dias fazendo grandes coisas. Agora chegou o fim. Agora é a hora da colheita. Pode vir para o reino. Ele é seu para todo sempre, com a minha presença para todo sempre. Louvado seja Deus.